Continuação da leitura do livro O Desdobramento da Consciência, de Joel Goldsmith. Leitura amadora por César Guidini. Capítulo 5. Liberdade em Cristo. É muito difícil transmitir a ideia da sabedoria de Cristo. A sabedoria de Cristo difere do conhecimento humano, mesmo do conhecimento humano da verdade. Humanamente, nenhum de nós sabe o que a verdade é. Certamente ninguém sabe, com a mente humana, o que a verdade é. A sabedoria de Cristo não está no reino da sabedoria ou compreensão humana. É um conhecimento que transcende toda a sabedoria mundana. As coisas de Deus são loucura para os homens. No momento em que reconhecemos que nada sabemos sobre isso, e não estamos apenas sendo modestos, no momento em que vamos ao Pai e humildemente dizemos: "Eu não sei do que se trata isso, Pai." Nesse momento nós começamos a tocar na barra do manto. Um parênteses, alusão à mulher que foi curada simplesmente por tocar na barra do manto de Jesus em Marcos capítulo 5, de 25 a 34. Fecha parênteses. Nós falamos sobre a verdade e escrevemos sobre a verdade. Nós nunca anunciamos a verdade. Somente Deus anuncia a si mesmo. Somente a sabedoria, ela mesma, anuncia-se a nós e às vezes através de nós. A verdade está expressando a si mesma como nós. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a infinita sabedoria do universo. Isso, em seu significado espiritual, é verdade absoluta, mas esse eu não é um homem, mulher ou criança. Não é o eu humano. Esse eu é Deus. E quando ele se manifesta, a sabedoria das eras se torna conhecida. O poder do espírito e da alma torna-se visível e tangível, e vemos os mortos ressuscitarem. Nós vemos o doente e pecador curados. Vemos alguém iluminado com um olhar de sabedoria, além de qualquer coisa deste reino terrestre. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tenho esse amor divino que não toma conhecimento dos mortais e da experiência mortal, então não é Deus falando. Todo o problema com a nossa demonstração é a palavra eu. Não é que nós não subjuguemos o eu, não que nos apeguemos tanto a ele, não que não deixaríamos de lado alegremente aquele pequeno eu ou ego, não que não diríamos: "Faça-se não a minha vontade, mas a tua." É a crença universal de um eu separado de Deus que se impõe em nosso pensamento, de modo que nós mesmos nos colocamos como tendo atingido uma medida de espiritualidade e então às vezes dizemos: "Eu tenho sabedoria", ou "Eu sei a verdade", ou "Eu conheço Deus." Isso nunca é verdade. Só é verdade quando aquele pequeno eu não está lá. Só é verdade quando Deus está se declarando, como fez através de Jesus, como fez depois de Jesus e como tem feito através dos lábios de muitos homens e mulheres sábios através das eras. Quando começamos a entender, mesmo que levemente, que o que sabemos com a mente humana não é sabedoria espiritual, então estamos começando a entender o próximo passo, que é a nossa liberdade em Cristo, nossa liberdade em Deus. Você e eu não podemos experimentar nossa própria liberdade. Nós não podemos experimentar nossa própria saúde, nem podemos experimentar a riqueza própria. É apenas no grau em que experimentamos a Deus e a liberdade de Deus manifestada como nossa experiência que podemos entender a imortalidade de Deus manifestada como nosso ser individual. Apenas conforme somos capazes de reconhecer Cristo como se fosse uma nuvem, sempre ao nosso redor em sua liberdade e sua ternura, nós começamos a entender o que significa ser capaz de dizer: "Eu não tenho liberdade, nem saúde, nem riqueza por mim próprio.
É a vontade de Deus, a vida de Deus, que se manifesta como eu. A vida de Deus é imortal e eterna. É saúde, riqueza, harmonia, plenitude, paz, alegria e domínio. Todas são coisas de uma natureza espiritual. Nós falhamos porque, com o intelecto, tentamos trazer Deus para os termos humanos. Nós tentamos nos conectar com Deus como seres humanos. Pensamos nisso como a vida de Deus em mim e assim estabelecemos um eu separado da vida de Deus. Nós pensamos que temos ou podemos alcançar a sabedoria de Deus, mas somente Deus tem a sabedoria de Deus. Quando começamos a entender isso, esse pequeno eu diminui e desaparece. E então a sabedoria vem através de si mesma. Na consciência de Deus, ser infinito, é a única realidade do ser, e que somente Deus tem a sabedoria de Deus, estamos começando a tocar a bainha do manto. Não vamos reivindicar nada para nós mesmos, nem sequer reivindiquemos compreensão. Vamos perceber que Deus é o único entendimento, o único que entende e que Deus é a manifestação de seu próprio entendimento, desde que Deus é tudo em todos. Deus é vida. Isso deixa espaço para qualquer outra vida? Temos que conectar Deus com a vida que é Jones ou Brown ou Smith? Não é suficiente saber que Deus é uma e única vida? Deus é sabedoria. Temos que conectá-lo a uma pessoa? Não é suficiente que Deus seja infinita sabedoria? Se Deus é sabedoria infinita, não pode haver outra sabedoria, nem pode haver falta de uma sabedoria que é infinita. Tenhamos o cuidado de deixar que Deus seja sábio. Nós podemos dar mais outro passo e deixar que Deus seja toda a sabedoria, a única sabedoria. E você sabe que isso nos incluiria, já que o infinito de Deus não pode nos deixar de fora. A liberdade do nosso ser é realmente uma liberdade em Cristo. Liberdade é totalidade, plenitude e harmonia. Entendamos, então, a liberdade de Cristo. Então, compreenderemos e começaremos a sentir alguma medida de liberdade do nosso próprio ser. Não ficaremos satisfeitos com nada menos do que a manifestação da verdade em seu nível mais alto. Tratamento, uma transmissão de ideias divinas. No decorrer deste livro, dissemos muito sobre tratamento que não dissemos antes. Nós assumimos o assunto do tratamento de um ponto de vista mais elevado. Tratamento, como tem sido aqui revelado, é a ideia divina sobre qualquer assunto particular, desdobrando-se e revelando-se a nós, e esta ideia divina deve ser revelada em sua completude, de modo que quando nos sentamos e pedimos um tratamento para negócios, tudo o que deve ser conhecido sobre o assunto de negócios deve aparecer e revelar-se dentro do nosso próprio ser. Nós não pedimos a uma pessoa por um tratamento de negócios, mesmo quando vamos a um praticante. Naquele momento, estamos nos voltando para a mente única, curando como um praticante. Em última análise, essa mente única aparecerá como nossa própria consciência e nós receberemos o tratamento de dentro de nosso próprio ser. Temos o direito de voltarmos-nos para dentro por qualquer tratamento e nós mesmos recebermos o tratamento de Deus. Deixe a voz de Deus se expressar para nós de dentro e revelar-se a nós em sua plenitude sobre qualquer assunto. Vamos aprender a descartar qualquer outro método de tratamento e começar a entender o tratamento como algo que recebemos como desdobramento e revelação, seja sobre saúde, corpo, trabalho ou relacionamentos em nossos assuntos diários. Vamos começar a entender que nós mesmos podemos receber iluminação sobre qualquer assunto de dentro de nosso próprio ser. Eu tenho dito repetidas vezes que a oração não é uma petição de Deus. Oração é a palavra de Deus que recebemos em silêncio. Agora elevemos o tratamento um pouco mais para o alto. O tratamento, agora,
não será um conhecimento da verdade a partir de fora. Será um conhecimento da verdade a partir de dentro. Será uma realização divina da verdade do ser no que se refira a qualquer assunto de que necessitamos ou para o qual queremos iluminação. A harmonia através do Cristo é a liberação da crença da individualidade mortal. Não é o alívio para órgãos desordenados ou funções do corpo. Harmonia através de Cristo é a ascensão à realização de nossa identidade de Cristo. Nós temos uma identidade de Cristo, e é ela mais real do que a nossa identidade humana. Da identidade humana, Jesus disse: eu tenho poder para a dar, e tenho poder para tornar a tomá-la. E isso é verdade sobre a nossa identidade humana. Qualquer coisa pode acontecer hoje ou amanhã com essa identidade humana. Mas nossa identidade espiritual, em Cristo, é permanente e eterna. Porque isto é assim, aquilo que aparece para você como o eu humano, e aquilo que me parece humano, você, na verdade, é um ser imortal e eterno aqui na Terra. Nós, neste caminho, não morremos. Nenhuma evidência ao contrário nos convencerá de que podemos morrer, nem que podemos envelhecer ou que podemos fracassar. Isso não pode ser. Nós assumimos para nós mesmos a identidade de Cristo, na qual está a liberdade. Lembre-se de não usar a palavra Cristo só porque você leu nas Escrituras ou na literatura metafísica. Use-o porque o Cristo é uma realidade. Cristo é algo tão vital, tão real, que não podemos demonstrá-lo a menos que o compreendamos. A vida em Cristo significa liberdade de escravidão aos órgãos e funções do corpo. Harmonia em Cristo significa liberdade da crença de escravidão a dólares e centavos. Harmonia em Cristo significa liberdade de relações humanas desarmoniosas, sejam elas familiares, empresariais, nacionais ou internacionais. Quando nos colocamos em Cristo, a mortalidade desaparece. Quando assumimos nossa identidade de Cristo e paramos de nos identificar com o nascimento humano, a maturidade e, por fim, a morte, atingimos a imortalidade aqui e agora. Tempo e espaço. A imortalidade não tem nada a ver com o tempo, embora seja assim que pensamos sobre isso. O tempo não tem nada a ver com a verdade. Você pode superar todo o tempo neste segundo, no momento em que você sobe acima das limitações da finitude humana. Você pode ver passado, presente e futuro simultaneamente. Isto tem sido feito repetidas vezes, mesmo do ponto de vista humano. Nós não podemos ter visão ilimitada do ponto de vista humano se ampliarmos a consciência. Não é verdade que os olhos veem somente aquilo que está dentro da visão e os ouvidos ouvem apenas aquilo que está no campo da audição. Não há limite quando a consciência não é tão limitada. Tudo depende da atividade da consciência. Se nós identificarmos com a fisicalidade, estaremos limitados ao corpo. Mas no momento em que podemos encontrar nossa liberdade em Cristo, não temos tal limitação. Eu não deixo o meu corpo. Não acredite que você pode deixar o corpo. Isso é apenas uma aparência, um sentido que nos vem apenas para nos mostrar a natureza ilimitada de nosso Cristo, o Ser. E isso virá em um tempo e em um lugar em que poderemos mostrar alguma lição ou alguma prova de ilimitado tempo e espaço. Se você quer entender reencarnação, pré-existência e imortalidade, separe-os da crença do tempo. Tente pensar no que o passado significa quando o passado está acontecendo agora. Experimente pensar no que o futuro significa quando o futuro está acontecendo agora. Quando você pode ver passado, presente e futuro, tudo em um momento, então você entenderá esses assuntos. Reencarnação, pré-existência, imortalidade.
Esses três assuntos significam consciência em desdobramento, consciência se revelando de acordo com o ponto de vista de nossa compreensão particular. Não existe tal coisa como um universo físico. Se houvesse um universo físico, tempo e espaço seriam reais. Ainda não há como provar que o tempo e o espaço não são reais, embora os físicos tenham provado isso para sua própria satisfação e o provarão a nós antes do fim dos tempos. Enquanto isso, para evitar as limitações de tempo e espaço, feche os olhos e observe sua consciência se desdobrar e se revelar e veja como a consciência é ilimitada. Agora que chegamos ao lugar onde vemos que estamos vivendo uma vida, não no tempo e no espaço, mas como consciência, então não são saúde e riqueza uma questão de consciência? Eles não são o desdobramento de nossa própria consciência na forma de saúde e riqueza? Não deve a consciência sempre ter uma forma? Se a consciência não tivesse forma, seria inexistente. No momento em que a consciência tem existência, ela tem existência como algo, e esse algo deve ser como formas da realidade. A realidade do ser, seja como mente, corpo ou bolso, é a consciência manifestando a si mesma individualmente no nível de nossa receptividade aqui e agora. A saúde não é uma condição do corpo, mas uma condição da consciência. A riqueza não é uma condição de bolso, mas de consciência. Quando você aprende a fechar os olhos e pensar em termos de consciência, eu sou consciência, então a pergunta vem: enquanto consciência, o que eu estou consciente de expressar? Tudo o que virá para você é o que você está ciente da própria consciência em forma e variedade infinitas. Consciência é Deus. Portanto, tudo o que você pode estar consciente é de Deus aparecendo a você como uma pessoa, um lugar ou uma coisa. E isso nos traz de volta para a afirmação de que Deus é tudo em todos. Essa declaração, no entanto, é realmente muito simples. Temos que tornar um pouco mais difícil, a fim de entendermos a simplicidade disso. Essa afirmação por si mesma é quase sem sentido, a menos que se entenda os seguintes pontos. Número 1. Deus é consciência. 2. Deus é a consciência que eu sou. 3. A consciência que eu sou deve revelar-se a mim na forma da minha capacidade de entender e utilizar. Então voltamos para a consciência aparecendo, se desdobrando, revelando, manifestando e expressando-se como nosso ser individual e como tudo o que nos interessa. Liberdade em Cristo significa liberdade na consciência, a compreensão da consciência que é Deus e a liberdade daquela infinita consciência. E quando entendemos que eu sou essa consciência, então nós entendemos que não estamos limitados por limites físicos, nem mesmo por tempo e espaço. Isto é, não é suficiente para perceber que não estamos limitados pelas limitações do corpo. Nós devemos superar a crença da limitação de tempo e espaço. Então começamos a entender a imortalidade e a eternidade. Caso contrário, a imortalidade significa apenas longevidade e eternidade, mas permanência. É por isso que no espiritualismo temos a crença de que a vida, que na realidade somos, deixou sua encarnação, mas continua em sua mesma inteligência e sabedoria. É verdade que a vida que nós somos nunca morre, não se limita ao corpo, ao sentido material e ao que, portanto, certamente não pode ser limitada a um túmulo. No entanto, isso não está levando o assunto longe o suficiente. Nós devemos desdobrar e revelar o passo final. O corpo é para sempre tão infinito, tão eterno e imortal como a vida em si, pois a vida e o corpo são um só. Vida e corpo são inseparáveis.
Jesus não morreu e depois voltou. Jesus provou a imortalidade de sua vida e a imortalidade do corpo. Ele retornou no mesmo corpo. Nós não demonstramos a imortalidade se achamos necessário experimentar a morte ou fazer a passagem, a fim de continuar a vida da alma. Nós devemos determinar a experiência. Nós determinamos a saúde através da percepção do corpo ser tão imortal quanto a mente, ou como a própria vida. Mesmo quando você começa a entender a vida como imortal, você não vai melhorar a saúde do seu corpo até que, a menos que você veja o corpo como uma formação da consciência do seu próprio ser. Quando você começa a ver que, como consciência, você está aparecendo aqui em forma manifestada, então você se fez imortal. Não através da morte, mas através da vida. Isso é liberdade em Cristo. É a liberdade da crença na mortalidade. Quando você descartar a mortalidade e situar a imortalidade aqui e agora, o corpo vai mostrar a juventude, força, vitalidade, saúde, harmonia e integridade. Não separe mente e corpo. Não separe a consciência e o corpo. Não se divida de nenhuma forma. Não separe qualquer parte de sua experiência da consciência. Aprenda a fechar seus olhos e começar a perceber sua vida como consciência. Então, quando você percebe sua vida como consciência, você encontra sua liberdade em Cristo. O corpo, então, será o que se pretendia ser, uma forma que aparece, uma forma de usar. Então entraremos em uma experiência de um corpo sem dor, sem deterioração, sem idade e sem mudança. Estaremos demonstrando isso e provando isso em alguma medida, mas apenas em uma medida. Nós vimos algumas das nossas pessoas no mundo metafísico que tiveram demonstrações maravilhosas desta harmonia do ser e harmonia do corpo. Se não fomos mais longe, é devido apenas ao fato de não estarmos percebendo plenamente a nossa existência como consciência. Nós ainda estamos acreditando num começo e num fim. Estamos acreditando no tempo e no espaço. Você não demonstrará juventude e saúde, força e vitalidade do corpo, até que você aprenda a transcender essa crença de tempo e espaço. Isso só pode acontecer quando você se vê como consciência, como um estado de consciência, e depois dizer: como isso poderia ter início e como isso poderia terminar? Como você pode prender isso em um corpo ou um túmulo? Com esse começo, com essa percepção, vem a sua liberdade em Cristo. Eu enfatizo esta frase: liberdade em Cristo, ou liberdade na identidade espiritual, porque não existe nenhuma outra liberdade. Se você tentar ganhar liberdade para sua mente, sua pessoa ou seu bolso, você falhou. Se você perceber sua liberdade como um estado de consciência, você terá sucesso. E você não terá que particularizar dizendo: isso se aplica ao meu coração ou à minha cabeça. Você vai se contentar em experimentar a sua liberdade em Cristo e deixá-lo traduzir-se em termos daquilo que chamamos de bem humano. Não há liberdade no estado de consciência que percebe que ela própria é infinita e que transcendeu todo o tempo, lugar e espaço. Quando essa liberdade é sentida por todos aqueles que entram na atmosfera dessa consciência. Isso é o que estava acontecendo com a consciência de Jesus, quando ele curou as multidões que se aglomeravam ao redor dele. Foi a liberdade que ele tinha em sua própria consciência que se tornou a liberdade de seus pacientes. A liberdade que você atinge em sua consciência é o grau de liberdade que será alcançado por aqueles que procuram você por ajuda. Você não pode erguer o eu de um ser humano em liberdade espiritual. É isso que nos tem impedido e é isso que vamos romper, para que possamos alcançar essa liberdade em Cristo. Como? Percebendo que o eu é Deus, não uma pessoa. Aprendamos isso aqui e agora.
há um eu chamado a si mesmo de pessoa, que adoraria se levantar e dizer: eu sou espiritual. Mas esse eu não é nada espiritual. Deus é espírito. Deus é a vida, substância e a realidade de todo ser e de toda forma. Deus é a liberdade de sua criação. Deus é a substância, a lei e a realidade da sua criação. Vamos perceber que Deus é a liberdade de todo ser, a mente e a alma. A lei de sua própria criação. A lei para a sua própria criação. Em Deus, em Cristo, está a liberdade do senso pessoal de eu. O plano espiritual. Nós dissemos que existe um plano espiritual e universal. Como Deus é inteligência infinita, Deus precisa operar ou atuar como um plano infinito de bem para o seu universo. Assim como nós planejamos nossos negócios e os detalhes de nossa existência, também deve a infinita inteligência, em seu modo espiritual, trazer tudo em um padrão divino, nada fora do lugar, sem ninguém fora do lugar, mas tudo e todos cumprindo a função espiritual a que eles foram dados a executar. Nós, em nossa limitada compreensão, não temos consciência do que é o plano espiritual. Mas existe um universo espiritual e nós somos seres espirituais e, como tais, fazemos parte do plano espiritual. Estamos cumprindo nossa função como seres humanos. Nunca se pretendeu que fôssemos ricos ou pobres, bem-sucedidos ou fracassados, doentes ou saudáveis. Somos funções, atividades e capacidades da divina consciência espiritual. Como tal, somos parte de um todo universal e cada um de nós está trabalhando em nossa identidade espiritual para o bem do todo. Humanamente, não sabemos qual é esse plano. Nós somos afastados da casa do Pai, da nossa identidade espiritual e então nos perdemos. Agora, através da meditação, estamos nos voltando para a consciência interior, pedindo por luz. Qual é o plano, Pai, para o universo espiritual? E qual é a minha parte neste plano? Temos o direito de conhecer, se necessário, todo o plano, já que somos a atividade manifestada de todo o reino espiritual, infinito e imortal. Podemos ver e conhecer todo o reino espiritual, infinito e imortal. Podemos ver e conhecer todo o plano. Nós podemos e devemos, em última análise, saber onde iluminamos no cenário espiritual. Eu já disse antes que a função deste trabalho não é sermos um pouco mais saudáveis ou um pouco mais ricos. O propósito deste trabalho é a revelação de Deus como nossa consciência individual para que possamos nos encaixar nesse plano final e aprender qual é o nosso destino, mesmo aqui na Terra. Você acha que existe apenas uma existência humana na Terra? Não, esta cena humana não é o plano de Deus para você. Há outra resposta, e a resposta será trazida por aqueles de nós que tocam a bainha do manto em meditação, tocam o centro do eterno, trazendo para a consciência humana uma resposta para todos os problemas que enfrentamos hoje. Nunca esqueça isso. O mundo, como um mundo humano, não é o mundo real. Não há nada que nós devemos ou podemos fazer sobre a situação humana. É tudo uma questão de desdobramento. Deve haver algo transcendental trabalhando fora de todos os erros. Voltamo-nos para Deus e percebemos a presença de Deus em operação, em todos os momentos e em todos os lugares. Estamos a elevar o pensamento para fora do seu sentido material, trazendo à luz um despertar espiritual. O metafísico não promove um crescimento ou remove uma obstrução, mas através da realização espiritual, alguma grande atividade espiritual é estabelecida na consciência e isso dissolve esse erro aparente.
Não há problemas insolúveis. Esse mesmo princípio deve ser aplicado às condições do mundo e aos assuntos do mundo. Erros são reais apenas para o sentido mortal da realidade. Eles não são reais no reino espiritual, e eles não são reais para o estudante da realidade espiritual. Não há solução para eles, exceto quando alguém, em algum lugar, toca a consciência divina e traz a verdade à luz. Se você e eu pudermos tocar o infinito todos os dias da semana e, se confrontados com esses problemas do mundo, pudermos perceber: Pai, existe um plano divino, mas não está no reino do meu pensamento humano ou no reino de qualquer pensamento humano. Existe um universo espiritual, assim como existe um corpo espiritual que eu revelo através da iluminação espiritual. E, portanto, existe uma solução espiritual para cada problema na Terra. A maioria dos casos que chegam até nós só vem depois que o médico diz que não há esperança. O movimento metafísico é composto dos, entre aspas, mortos que vivem, aqueles que os médicos tinham pronunciado como próximos da morte, anos e anos atrás, mas que ainda estão andando na Terra. Eles são a prova viva de que nem a vida e nem a sua formação individual podem ser destruídas. Eles são a prova viva de que, para cada condição que o mundo chama de pecado, doença ou morte, existe uma luz espiritual, uma consciência espiritual capaz de dissipá-la. Existe alguma diferença entre a cura de tais condições e a cura do que o mundo chama de dívida internacional ou qualquer outro problema insolúvel internacional? Não. Nós temos a solução para cada problema já existente e suficiente iluminação espiritual para revelá-lo. Isso é tudo o que é necessário: consciência iluminada. A luz de Deus deve brilhar como consciência individual. Essa luz espiritual aparece como homem ou mulher, aparece em uma linguagem que podemos entender. Profundos como são os problemas do mundo hoje, insolúveis como eles parecem ser, sob o pensamento e planejamento humano, ainda assim, na verdade, não existe algo como um problema insolúvel. Mas a solução será revelada apenas por aqueles que se voltam para o reino de Deus e tocam aquele centro iluminado do seu próprio ser. Esses trarão a luz. Para o mundo, podem aparecer como outro Jesus da Galileia ou outro Saulo de Tarso. Alguém virá à luz no momento necessário e pode não ser um, mas uma dúzia. O universo espiritual. Deus é espírito e o mundo da criação de Deus é espiritual. Nós provamos que nosso corpo é espiritual pelo fato de que, ao nos voltarmos para o espírito, trazemos a harmonia ao nosso corpo, que nós denominamos saúde ou cura. Provamos que o suprimento é espiritual, porque aplicando a consciência espiritual ao assunto de trabalho ou de provisão, nós trazemos um maior sentido de negócio ou suprimento, ou um sentido mais harmonioso. Todos no mundo metafísico já provaram em algum grau que o que aparece como um universo material está sujeito ao tratamento espiritual. Só isso já prova que isto é um universo espiritual e não material. Todos esses chamados problemas do mundo podem e devem ser resolvidos trazendo à luz a realidade da jurisdição espiritual sobre o universo da criação de Deus. Isso devemos fazer cada um de nós para os nossos eus individuais. Nós devemos entrar em meditação, devemos ficar em meditação até sentirmos a resposta que diz: eu estou aqui, a presença de Deus está aqui, eis que estou contigo para sempre, mesmo até final dos tempos. E nós devemos fazer a mesma coisa para o mundo. Lembre-se que a sua vida privada não é algo separado e à parte do resto do mundo. Sua vida privada
é tão parte do mundo como todos nós somos partes uns dos outros. Você só tem que entender isso, e você vai descobrir que o seu relacionamento com cada indivíduo no mundo, independentemente do país, raça, credo ou cor, é o mesmo. Existe uma ligação invisível entre cada indivíduo na Terra. Esse vínculo é um vínculo espiritual. Nunca acredite, nem por um momento, que eu, em minha meditação, não cheguei a isto. Foi isto o que deu origem à afirmação: minha unidade com Deus constitui minha unidade com todo ser e ideia espiritual. Minha unidade com Deus. Nunca duvide disso. Existe um vínculo invisível entre todas as pessoas do mundo. Nós somos todos irmãos, irmãs, tios e primos. Não em um sentido humano, mas em um sentido espiritual. Nós não podemos sair para o mundo humanamente e ser um irmão ou uma irmã para todo o mundo, mas podemos nos sentar em nossa meditação e tocar nesse centro de Deus, o ser. Descobrimos, ao fazer isso, que tocamos a vida de todos os outros seres. Somos todos um em Cristo. Não temos o direito de pensar que estamos aqui com o propósito de espremer um pouco de saúde ou riqueza de Deus para nós mesmos. Isso é um propósito muito egoísta e não vai funcionar, porque a visão espiritual não está nesse nível. Está no nível de Deus e do universo espiritual e de tentar determinar o que é esse princípio de vida, o que é Deus, o que é o universo espiritual. Corrigir um universo material ou usar a verdade meramente para fins egoístas não é suficiente para nós, em nosso estado de desenvolvimento. No entanto, no grau em que nos voltamos para Deus e recebemos iluminação, nossos próprios assuntos individuais mostrarão a medida de nossa iluminação. Por isso, seria loucura dizer: eu toquei em Deus e venci o mundo, mas não tenho nem saúde, nem riqueza própria. Você pode ter certeza de que qualquer um que diga isso não tocou o reino de Deus por dentro. Deve haver algum grau de demonstração em sua experiência individual e na minha, a fim de que possamos mostrar essa experiência para o resto do mundo. Você não pode deixar de mostrar melhor saúde e riqueza. Você não pode deixar de mostrar um rosto agradável ou uma experiência mais feliz para o mundo se, em sua meditação, você tocar na bainha do manto. No minuto em que você toca essa bainha, você se torna uma luz brilhante e um exemplo para o resto do mundo. Mas, mesmo isso não é suficiente. Existe um universo espiritual, um plano espiritual, o qual você discernirá dentro do seu ser interno. É algo que não faz parte do universo físico. No entanto, quando você o toca, isso faz com que o que parece um universo físico pareça mais saudável e mais feliz. Tente trazer o mundo para a sua meditação. Contemple o mundo inteiro e pense nisso como uma tentativa de fazer contato com Deus. Através do seu contato com Deus, olhe para todo o universo. Veja como ele se parece do ponto de vista espiritual. Encontre o centro do seu ser e toque em sua consciência interior. Conheça a Deus e, em seguida, olhe para o horizonte espiritual e veja o que o plano espiritual é. Pai, deixe-me ver este universo espiritual e o plano espiritual e a minha parte nele. Quando você se volta para dentro em meditação, pedindo ao Pai para lhe mostrar o universo espiritual, você vê árvores das quais as folhas nunca caem, árvores nas quais a fruta está sempre na estação. As árvores do universo espiritual nunca estão nuas e não há estações de esterilidade entre elas. Você encontra um universo em que o sol está sempre brilhando e onde nunca se põe, deixando um lugar em escuridão. Esse é o universo espiritual. É como Jesus descreveu quando disse: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo,
Levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. João 4:35. Você não encontrará nada neste universo espiritual que seja ofensivo ou que deva ser reformado. E, além disso, você não encontrará deterioração. Você verá o Filho de Deus vindo com luz. Meditação como desdobramento da consciência. Minha atenção foi primeiramente atraída para a meditação através da vida de Jesus, através da descoberta de um maior sentido de oração, através da tentativa de tocar a consciência e através da aprendizagem que a consciência desperta foi sempre alcançada através da escuta e recepção. Você se lembrará do que Jesus disse: Eu de mim mesmo nada posso fazer. O Pai que habita em mim, Ele faz as obras. Ele estava sempre recebendo de dentro através da meditação. Enquanto prosseguia meu estudo das religiões e filosofias do mundo, aprendi que este era o segredo de todo santo e de toda pessoa que alguma vez tocou a orla do manto. Foi o segredo de Buda, Shankara, Lao Tse, Paulo, Pedro, João, de todos os santos católicos, profetas hebraicos e irmãos protestantes. Em todos eles havia a capacidade de discernir algo interiormente. Nós chamamos de meditação. Eu logo aprendi em meu próprio trabalho que havia um segredo que eu não conseguia encontrar em todo o meu estudo e leitura. E então eu aprendi a fechar os olhos e entrar em paz. E talvez naquele momento, ou um dia ou dois depois, a resposta chegasse. Foi então que começou a minha própria meditação. Eu estava neste trabalho há menos de 2 anos, quando descobri que os únicos resultados que tive vieram através da meditação. Eles vieram por sentar quieto, ficar em silêncio, tornando-me receptivo e ouvindo. E então, subitamente, esse sentimento, essa sensação da presença vinha e as curas aconteciam. Ou me davam iluminação. Eu abria um livro no lugar certo, eu era levado a um livro e encontrava a resposta certa ali. Tudo isso veio através do toque interior de algo, até que eu fiz a descoberta de que era um universo espiritual, um templo não feito por mãos eterno nos céus, e que podia ser discernido neste plano de existência, mas não com a mente humana. A presença de cura entra em operação somente quando a mente humana não está trabalhando, quando a mente está quieta e os sentidos estão em silêncio. Quando os sentidos estão silenciosos? Só em meditação. Quando nós estamos em paz, quando nos habituamos a um silêncio interior. Foi assim que encontrei todo o segredo da vida. Não há nada desconhecido para a pessoa que medita. Não há nada que possa permanecer em segredo, seja no plano humano ou espiritual. Ninguém pode esconder de mim qualquer verdade que eu precise saber, qualquer fato invisível que eu precise saber. Tudo o que eu preciso saber vem à minha experiência, mas apenas quando eu preciso saber. Por quê? Porque tendo feito o contato interior, daí vem tudo o que existe na manifestação exterior. Mas isso não tem nada a ver com a mente humana. O reino de Deus está dentro de você. Então, onde você vai encontrar o reino de Deus? Não fora, certamente. Não na atividade do plano humano. De fato, todos os nossos problemas vêm da atividade da mente humana. Quando a mente humana está parada, surge a solução para esses problemas. A consciência de Cristo é a sua expressão individual da consciência universal de Deus. É Deus individualmente expresso por você ou por mim. É a mente que estava em Cristo Jesus. A mente de Deus era a mente de Cristo Jesus quando era individualizada como o homem Jesus. Vamos entender isso. Existe um Deus, um Espírito infinito e existe um universo espiritual. Mas nós sabemos tão pouco sobre Deus ou o universo espiritual
e sabemos tão pouco sobre o nosso lugar particular nesse universo. Então, vamos dedicar pelo menos um dos nossos períodos de meditação a cada dia com o propósito de entrar e encontrar a resposta dentro do nosso próprio ser para as questões: o que é Deus? O que é o universo espiritual? Qual é o plano espiritual e qual é a minha parte nisso?